O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o Senhor faz. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para produzir fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine nessa noite, na escuta desta palavra, que o Espírito Santo enche o nosso coração de amor, como Jesus nos pede. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando esta sexta-feira da quinta semana da Páscoa, em que nós estamos celebrando nessa semana, não é, a novena de Santa Rita de Cássia. Todos os dias nós estamos rezando às 3 horas da tarde, a novena, e também nas celebrações da matriz nós fazemos as orações da novena também. E estamos rezando em comunhão com todas as famílias, nas suas casas, não é? Eu tenho orientado as comunidades para que você, na sua oração do terço, na sua oração pessoal, se você não tem condição de participar na matriz, como no caso as pessoas da zona rural, e também pela idade ou tem algum problema de saúde, não é, que não pode estar presente, ou não tem condição de acompanhar às 3 horas da tarde, mas que você reze, não é, essa semana, pedindo a intercessão de Santa Rita de Cássia, em comunhão conosco, onde nós estamos pedindo sobretudo pela humanidade. Sempre, todos os anos, quando a gente faz na paróquia o convite para a festa de Santa Rita de Cássia, o padre coloca sempre a mesma oração, aquela oração de Santa Rita de Cássia. Se você tem o convitinho, não é, da festa do ano passado, lá naquele convitinho tem no folder, não é? Tem a oração de Santa Rita de Cássia que você pode fazer também nas suas orações pessoais. E nós queremos elevar a Jesus, pela intercessão de Santa Rita de Cássia, os nossos pedidos, sobretudo para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mais do que nunca, nós precisamos nos unir em oração, precisamos rezar, precisamos confiar na misericórdia de Deus, não é? Para que Deus tenha piedade de nós e com a graça de Deus esse tempo passe e nós tenhamos a alegria
de novamente retornar à normalidade, entre aspas aqui, nas nossas comunidades, na nossa vida familiar, pessoal, etc. Jesus no Evangelho de hoje, nas leituras que nós estamos ouvindo, desde ontem, não é? O Senhor Jesus tem nos falado do mandamento do amor, que é a base da nossa vivência de fé, o amor, não é? Jesus, quando fala, ou melhor dizendo, vai pregando o Evangelho, o reino de Deus, ele sempre vai ensinando aos apóstolos, aos discípulos, como nós ouvimos aqui no Evangelho também, que a base fundamental da nossa vida, da nossa relação com Deus, é o amor. Deus derrama em nossa vida o seu amor misericordioso e pelo amor nós chegamos ao Senhor, não por outra via, não é? Como nós rezamos, por exemplo, no Retiro de Santa Teresinha, semana passada, não é? Nós terminamos naquela novena de Santa Teresinha, nós fomos vendo que na vida de Santa Teresinha a dimensão do amor era muito presente na sua vida de santidade. Também de Santa Rita de Cássia, a nossa padroeira. Então Jesus ensina para nós que tudo passa pelo amor, não é? Passa pelo amor. O amor é a base da nossa relação com Deus, do nosso encontro com Deus, e Deus nos ama. Deus derrama o seu amor por nós, Deus é misericordioso, Deus age na nossa vida. E para que nós possamos também ter uma relação de fé com Deus, a cada dia nos encontrarmos com Ele em nossa vida, é preciso entendermos que precisamos a cada dia vivenciar o amor e deixar o amor se tornar uma realidade na nossa vida. O amor não é uma ideia, o amor não é para além do humano, digamos assim, não é uma ideologia, não é puramente um sentimento, né? Mas o amor, ele é uma realidade que transforma a nossa vida, ele se dá no concreto da nossa vida. Então Jesus ensina aos apóstolos que a base da nossa vida, da vida de fé da igreja, é o mandamento do amor, né? Amar. Deus é amor, vai dizer São João. Nós ouvimos o Evangelho de João, né? E também na sua carta, na primeira carta de João, aqui nós ouvimos o capítulo 15, estamos lendo esse capítulo 15, e na carta de João também ele mesmo vai colocar: Deus é amor. Quem não ama é incapaz de se encontrar-se com Deus, porque Deus é amor. Quem diz que não ama o seu semelhante, diz que ama a Deus, é mentiroso, porque não tem como amar a Deus sem amar o seu semelhante, diz João também na sua carta, não é? Então o amor é esta base que nos conduz, que nos une ao Senhor nosso Deus e Pai, em Jesus Cristo, na ação do Espírito Santo. Então Jesus coloca, por exemplo, no Evangelho de João, quando ele trata sobre os mandamentos, sobre a lei de Deus, né, dada por Deus a Moisés, Jesus toma esses dois mandamentos, nos Evangelhos também, não só em João, mas nos Evangelhos, né, nos 4. Jesus toma os 10 mandamentos e coloca esses dois como a espinha dorsal, né, que contempla todos os outros, que é o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Quando Jesus fala disso, ele coloca esses dois mandamentos como a base dos outros, ele quer nos ensinar que se nós vivemos a realidade do amor, logicamente, do amor a Deus, do amor ao próximo, logicamente nós conseguimos viver todos os outros. Nós não vamos roubar, nós não vamos matar, nós não vamos fazer o mal para as pessoas, não é? Então, antes de tudo, os mandamentos querem nos levar a essa vivência do amor a Deus. E é preciso e é importante ter isso no nosso coração. A fé
deve ser vivida pelo amor. Nós vivemos a fé a partir do amor, da vivência do amor de Deus. Se eu vivo a minha fé como obrigação, então esta fé, eu preciso rever os meus passos em relação ao meu servir, ao meu estar na igreja, ao meu estar com Deus, né? Então isso é muito importante termos presente na nossa vida. Quando nós vamos rezar, por exemplo, você vai fazer a sua oração pessoal, nós vamos fazer, a oração não deve se tornar uma obrigação, mas eu devo rezar por amor, porque eu amo a Deus, não é porque nós amamos a Deus. Não porque eu tenho que rezar, senão eu não vou ser salvo. Há muitas pessoas que pegam a oração, por exemplo, têm a vida de oração como uma obrigação e não como uma expressão do amor a Deus, né? E Jesus quer mostrar aqui para nós o quanto é importante entendermos isso, o quanto é importante. É a relação que Deus tem para conosco, a relação amorosa de Pai, que cuida, não é? Que nos acolhe, que nos atende, que está conosco. Bonitas as palavras que Jesus nos ensina no Evangelho de hoje, nós podemos retomar. Jesus diz para nós: eu não vos chamo de servos. O servo, ele não sabe o que o seu patrão faz. A relação do servo e do patrão é diferente, né? O patrão, os papéis são diferentes e a dimensão da convivência é diferente. O servo é servo, o patrão é patrão. O servo presta um serviço ao seu patrão e nem participa da sua vida, não é? Mas Jesus nos chama de amigos, diz o texto aqui. Vós sois os meus amigos. O amigo é aquele que partilha a vida, não é? Aquele que está em comunhão com o outro. A amizade, a partir da palavra de Deus, como Jesus nos coloca na palavra de Deus, é uma doação mútua, é desinteressada, não é? Quando eu tenho uma santa amizade, eu me alegro com a presença da outra pessoa na minha vida e vice-versa. É um compartilhar, é uma comunhão, não é? Então Jesus nos chama de amigos porque Ele se dá a conhecer, Ele partilha a vida dele conosco, Ele está conosco, Ele age na nossa vida e Ele tem alegria quando nós o procuramos e estamos com Ele, não é? Então isso é importante entendermos. Se fizerdes o que eu vos mando, vós sois os meus amigos. Jesus diz: vós sois os meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo de servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo de amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Então Jesus coloca esse parâmetro aqui. A vivência do amor é a base da relação de amizade com Jesus. Se nós não seguimos aquilo que Ele nos ensina, então nós não somos verdadeiramente os seus amigos. Não é nesse sentido. Claro, logicamente é assim. Numa relação de amizade, quando você tem uma relação de amizade com outra pessoa, é óbvio que a outra pessoa tem que estar em concordância com você, não é? Tem que ser uma relação de cumplicidade, de respeito, de comunhão, de entrega, não é? De ajuda mútua, etc. A dimensão da amizade, ela é desinteressada e ela é presente nesse sentido. É por isso que Jesus usa esse exemplo aqui para conosco, não é? Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos enviei. Jesus está falando aos apóstolos: eu vos enviei para que vocês possam produzir frutos e o vosso fruto permaneça. Jesus diz para nós no final do Evangelho que se nós permanecermos no amor dele, vivendo esse amor que ele nos ensina, nós poderemos pedir o que quiser que o Pai do céu nos dará. Ou seja, Deus não nos desamparará, nos dará a sua graça, a sua misericórdia nesse sentido.
Então, meus irmãos, nós precisamos seguir esse caminho, da vivência do mandamento do amor. Nós estamos numa sociedade ultimamente tão doente, em relação a isso daí, não de maneira geral, claro que não, mas boa parte da sociedade está muito doente em relação a isso daí. As relações viraram relações interesseiras. Eu procuro você quando eu preciso de alguma coisa concreta, Então, essa questão da reciprocidade, da doação, não está tão em voga, digamos assim. A dimensão nas famílias também, o quanto isso é importante, a vivência do amor, o amor ser a base da família, do lar, da casa, do casal. O amor supõe entrega, doação, sofrer juntos, lutar juntos, vencer as batalhas juntos. E nesse sentido Jesus coloca que o amor é um compromisso com a vida, com a pessoa. E hoje nós vemos essa questão, se você não satisfaz os meus desejos, as minhas vontades, então você não vale para mim, eu te descarto. Então nós estamos aí nessa era do descartável, Então, se você não condiz com a minha vontade, não condiz com a realidade que eu acredito, se você não faz aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, então você não serve para mim, nesse sentido, A dizimação do mal, o quanto as pessoas estão dizimando o mal hoje em dia, e às vezes até nós cristãos fazemos isso. Os cristãos têm uma responsabilidade muito grande diante disso, porque muitas vezes nós fazemos o mal, a dizimação do mal no sentido de, vou elencar aqui alguns exemplos, a vingança. Se alguém me faz o mal, eu quero me vingar, eu quero fazer justiça, eu quero que aquela pessoa realmente, eu mato aquela pessoa dentro de mim, que aquela pessoa seja punida, Então a dizimação do mal nesse sentido, vingança, ódio, rivalidades, em todos os âmbitos, nesse sentido. O quanto nós estamos presenciando isso ultimamente, E Jesus nos cobra e nos mostra aqui nesse Evangelho que nós fomos salvos pelo amor e que nós devemos ser promotores do amor, sempre promover o amor, sempre promover a paz. Às vezes uma pessoa vai e se queixa com você de uma injustiça que ela sofreu, por exemplo. Aqui é um exemplo, Então, ao invés de eu levar a pessoa ao perdão, ao encontro com Deus, eu falo, não, fulano, você vai e se vinga dessa pessoa. Se eu fosse você, eu não levava desaforo para casa. Então essas coisas nesse sentido, nessa linha, que mata a graça de Deus na nossa vida, que nos afasta do amor de Deus. E Jesus coloca para nós que o amor, ele é concreto e ele é sublime. O amor cura. O amor cura. O ódio mata. O ódio mata não só no âmbito físico, mas ele mata a alma. Ele afasta nossa alma da graça de Deus. O amor, ele cura, ele liberta, ele sublima. Ele nos faz realmente superar todas as situações difíceis da nossa vida. Por exemplo, se uma pessoa escolhe ficar com ódio no coração, com rancor, com mágoa, não perdoa, essa pessoa vai ficando doente. Nós, no caso, vou colocar aqui nós, Se nós escolhemos ficar com ódio no coração, com mágoas, com coisas que nos afetam, nós vamos ficando doentes. Além de nos afastarmos da graça de Deus, porque o ódio não é de Deus, o ódio é uma ausência de Deus. A mágoa, o rancor, Tudo que é ruim é ausência de Deus, nesse sentido. Então eu fico doente,
eu não só psicologicamente falando, espiritualmente falando, mas até fisicamente falando, né? Há muitas pessoas que precisam desse perdão, precisam se perdoar, precisam se amar, precisam encontrar o amor de Deus, precisam dar um salto de qualidade na vida, não é? Realmente se curar, não é? Nesse sentido. E nós precisamos olhar para dentro de nós. Quando o Padre fala para vocês, a gente olha para dentro da gente, a gente precisa olhar para dentro da gente e ver em que pé nós estamos nisso que Jesus nos ensina no Evangelho, não é? Como que nós estamos com os nossos sentimentos, quando as pessoas nos machucam, nos magoam, porque ninguém está ausente disso. Todos nós podemos passar por situações difíceis de convivência, de relacionamentos, nos vários âmbitos familiares que seja, não é? Nós passamos por isso. Porém, muitas vezes nós vamos guardando, nós vamos escondendo no nosso coração essas marcas e vamos guardando, fazendo do nosso coração, entre aspas aqui, como Jesus diz no Evangelho, como se fosse um sepulcro, não é? Então, aparentemente, parece que nós estamos bem, mas lá dentro, se abrir o coração, só tem coisa ruim, no sentido dessas coisas de falta de perdão. Então, isso adoece, isso nos leva a afastar da graça de Deus, isso nos leva realmente a afastar do amor de Deus. O perdão, mais uma vez eu digo, o amor de Deus, ele cura, ele liberta, ele sublima, ele nos faz dar um salto de qualidade. Quando eu insisto em ficar, por exemplo, com essa mágoa no meu coração, com esse desejo de vingança, com esta falta de perdão dentro de mim, é o mesmo que eu parar de viver. Eu fico vegetando, né? Eu fico nessa terra vegetando e é como se o tempo parasse para mim. Não é nesse sentido. Claro que o tempo não para, mas aqui de maneira psicológica, espiritual, né? Como pessoa. Então eu paro no tempo, eu fico só naquele círculo vicioso, naquele mal que aconteceu na minha vida no passado, naquela situação ruim. E aquilo vai virando um bicho dentro de mim, como se fosse um bicho mesmo, um monstro, que eu tenho medo e eu fico amarrado a isso, né? A essas coisas. E aí a minha visão se torna uma visão curta. Eu enxergo só em volta desse problema, dessa situação que eu passo na minha vida. O amor nos faz ver além. Quando nós fazemos uma experiência verdadeiramente do amor de Jesus por nós, quando nós vamos buscando Ele na nossa vida e conseguimos nos libertar dessas situações que nos amarram, então quando nós olhamos para trás, nós vamos ver que nós perdemos tempo demais. A nossa visão se alarga, não é? A nossa visão realmente alcança o horizonte do eterno aqui. Padre, mas como que eu posso fazer para me libertar? O primeiro passo que nós devemos fazer, primeiro, é nos abandonar no amor de Deus. O perdão, ele é uma experiência do amor de Deus. Ele é uma experiência do divino. Eu só posso perdoar se eu experimento o amor de Deus, a graça de Deus na minha vida. Não é? Por exemplo, se eu estou com uma marca no meu coração, estou passando por dificuldades na minha vida, com alguma mágoa, não é? Às vezes a gente passa por essas coisas, todo mundo passa. Se eu sou uma pessoa que vou buscando a oração, vou buscando Deus na minha vida, vou pedindo a Deus a graça, Deus vai tocar no meu coração para superar aquilo. Ele vai me mostrando que aquele problema, aquela situação é muito pequena diante da graça de Deus. Ele vai me ajudando a vencer, não é? Então,
A primeira coisa é a entrega do coração a Deus. Eu tenho que pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo para iluminar a minha vida, não é? Para iluminar o meu coração, para me ajudar nesse caminho, não é? De libertação da alma, do interior, não é? Nesse sentido. Depois, o segundo passo é uma questão realmente de decisão pessoal. Você precisa, eu preciso decidir. Então são duas realidades que na verdade andam juntas, né? Decidir. Ou eu fico na lamúria, fico nessa situação de mágoa, de marca que eu passei, ou então eu começo a decidir me libertar disso todos os dias. Eu vou decidindo me libertar disso todo dia, não é? Todo dia. E aí eu vou rezando e pedindo a graça de Deus. E Deus vai me dando a graça. Porque a nossa vida, eu sempre coloco para mim, e penso que é muito importante você colocar para você. Deus não te criou, é como diz São Paulo apóstolo na carta dele. Deus não nos criou para o pecado, não nos criou para a imoralidade, não nos criou para a infelicidade, não nos criou para vivermos nessa situação, digamos, negativa que eu vivo. Então eu tenho que dizer para mim, Deus não me criou para isso. Deus criou você para que você encontre a felicidade, para que você encontre o amor de Deus na sua vida, não é? Isso é importante a gente entender. Deus criou você, te deu a sua família, os seus filhos, o seu lar, a vida que você tem, me deu a vida que eu tenho, para que realmente nós possamos fazer valer o amor de Deus e viver isso, não é? Nesse sentido. Não há ninguém que não passe por problemas, por cruzes, por dissabores, por situações difíceis. O próprio Senhor Jesus Cristo passou e Ele nos dá esse exemplo, não é? Nesse sentido, nós vemos no Santo Evangelho. Ele superou, Ele mostra para a gente o quanto isso é importante. Problemas todo mundo tem, situações todo mundo tem, difíceis. Então nós temos que aprender a viver a nossa vida de acordo com a graça de Deus, entendendo que nós fomos criados para sermos felizes. Outro ponto muito importante que nós devemos aprender na nossa vida. Muitas vezes nós queremos cuidar da nossa vida e cuidar da vida dos outros. É como se a gente quisesse viver a vida pelos outros. Na família isso é muito presente, não é? É como que você se tornar uma curva de rio, não é? Já viu a curva de rio? Tudo que passa para naquela curva, toda a corvara, todos os galhos, aqui entre aspas o padre coloca, tá bem? Ou então como se você fosse uma esponja. Todo problema que passa na família eu sugo para mim, eu levo para a minha vida, eu levo para o meu coração. Meus irmãos, nós devemos aprender a entender. Cada pessoa tem os seus próprios problemas, tem a sua própria vida, e cada um tem que dar conta dos seus problemas, não é? Então não adianta eu ficar sofrendo, nossa, e vou sofrendo e acolhendo as coisas dos outros para mim. Mesmo que seja família, que seja filho, seja quem for. Eu posso ajudar, eu devo ser misericordioso, como Jesus me ensina. Não é? Eu devo agir com misericórdia, eu devo ter a caridade, mas tem coisas que não sou eu que resolvo. Não sou eu. Não está na minha alçada, não está no meu poder. É a mesma coisa da relação de Deus conosco. Deus nos dá a sua graça, Deus nos abençoa, Deus derrama a sua misericórdia em nossos corações, mas tem coisas que não é Deus que tem que fazer, não, é eu, é você. Se eu não faço a minha parte, você não faz a sua parte, então a graça de Deus muitas vezes não acontece na nossa vida, porque nós não fazemos a nossa parte, porque Ele derrama o amor dele na nossa vida.
Então, aprendermos isso, né, no nosso caminho. Cada um tem a sua vida, cada um tem os seus problemas, a gente ajuda, a gente colabora, a gente reza juntos, a gente orienta, não é? Na sua família também a mesma coisa, mas a gente tem que saber lidar com essas situações que nós passamos na vida. Então isso é próprio do amor. Senão nós vamos nos tornando realmente esponjas, como que curvas de rio, né? Tudo que acontece eu vou acolhendo para mim, de bom e de ruim. Aí eu vou me tornando aquela pessoa ansiosa, preocupada, cheia de coisa no coração. Eu não consigo rezar, eu não consigo comer, eu fico sofrendo pelos outros, no sentido negativo da palavra, né? Nesse contexto que o padre está dizendo. Eu não consigo fazer mais nada, vou ficando com pressão alta, com diabetes, com sentimentos de agonia, de angústia, de depressão e assim por diante. Por quê? Porque o outro sofre, muitas vezes faz escolhas erradas, né? Toda família tem isso, então o outro está sofrendo, muitas vezes por escolhas erradas, aí eu trago isso para mim. Não é? Eu trago isso para a minha vida. Então veja, o perdão, o amor, ele cura. E eu tenho que dizer, eu digo para você, para nós, né, hoje, nessa noite, a gente tem que fazer essa reflexão sempre na nossa vida. Eu tenho que saber até onde eu posso ir. Eu tenho que aprender. Saber até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir em relação à ajuda aos outros, em relação à família, não é? Em relação a mim mesmo. Tem coisas que eu não dou conta. E não adianta eu ficar sofrendo por isso. Entrego nas mãos de Deus. Deus agirá. Deus fará no tempo certo dele a graça acontecer, porque Deus não abandona todos. Deus está com todos, né? Deus age na vida de todo mundo nesse sentido. Então, eu preciso aprender a me conhecer. Aprender a conhecer o meu interior. Aquilo que eu tenho de fraqueza, aquilo que eu tenho de fortaleza na minha vida. E sempre lembrando, eu preciso colocar isso no meu coração. Deus me ama. Deus me criou para o amor. Deus me criou para a santidade. E é bonito porque São Paulo lembra assim, a gente tem que pensar isso mesmo. Ora, o próprio Cristo deu a vida por mim e por você. Derramou o sangue dele na cruz, a expressão mais bela do amor de Deus por nós. Então nós não somos pouca coisa não é? A nossa vida é muito bonita, é muito abençoada. Então a gente tem que viver um dia de cada vez com intensidade, realmente aproveitando aquilo que Deus nos dá, agradecendo. Problemas todo mundo tem, cruzes todo mundo tem, seja qual for o problema, de saúde, financeiro, de família, todo mundo tem problema. Mas isso não pode me impedir de ser feliz, de ser realizado, de ser agraciado, né? De ser realmente agradecido a Deus pelas coisas que Deus nos dá, porque Deus nos chama de amigos, Deus nos ama. Então, está vendo aqui? O amor se dá, isso aqui é amor que Jesus fala no Evangelho para nós, é muito mais um pouquinho que a gente pode refletir nessa noite é sobre isso, né? Então vamos pensar, vamos rezar, vamos olhar para o nosso interior, vamos ver como nós estamos lidando com os problemas, vamos começar a rever os nossos passos. Tem coisas que eu não estou conseguindo fazer que é do outro, então vamos deixar para o outro. Tem coisas, eu digo para você, que basta a gente rezar. Rezar. Quando Jesus estava no Horto das Oliveiras, naquela agonia, se vocês se lembram, né? A gente refletindo sobre isso, ele estava lá na agonia, no Horto das Oliveiras, e ele pediu aos 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, que apenas rezassem, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Era só isso que Jesus queria. Jesus não queria entregar a agonia dele, a cruz dele para os apóstolos, não.
Mas só isso que Jesus pediu. A agonia Jesus passou, ele sabia que ele tinha que passar aquilo, ele tinha que passar aquela dificuldade, não é? E ele passou, ele só pediu aos apóstolos para rezar, vigiar e orar. Então na nossa vida também é assim, na sua vida e na minha. Tem coisas que a gente consegue ajudar, tem coisas que não. Tem coisas que a pessoa mesma tem que passar e nós só temos que rezar. Por que ela tem que passar? Muitas vezes ela passa pela cruz, muitas vezes ela escolheu passar por aquilo e a gente não consegue mudar o coração das pessoas. A gente consegue pedir ao Espírito Santo que toque no coração das pessoas, que elas abram o coração, né? E no momento certo Deus vai agindo na vida das pessoas. A gente não consegue abraçar o mundo, infelizmente, né? Claro que o desejo de Jesus é que todo mundo vivesse esse amor. Seria muito bom se todo mundo tivesse amor, se todo mundo se ajudasse, se todo mundo colaborasse uns com os outros. Esse é o desejo de Deus, esse é o céu, né? Mas aí nós vamos rezando, porque muitas coisas estão no coração das pessoas e nós não temos esse poder de decisão. E não tem como a gente converter as pessoas. Elas se convertem por elas mesmas, não é? Por elas mesmas. Então vamos rezar pedindo a graça de Deus nessa noite, que Jesus possa nos abençoar. E pedimos a Santa Rita de Cássia. Veja, Santa Rita de Cássia, ela entendeu muito bem isso, muito bem. Ela foi casada com um homem, vocês sabem muito bem, que era assassino, era violento, não é? E ela casou com esse homem, seus pais queriam que ela se casasse, era filha única, casou, e ela sofreu muito no casamento. Depois teve os 2 filhos, e ela foi rezando e pedindo que o esposo convertesse. Ele se arrependeu daqueles pecados, ele largou de levar aquela vida, mas ele foi assassinado. Os filhos queriam vingar a morte do pai. E Santa Rita foi rezando e pedindo a Jesus que não deixasse que eles perdessem a salvação. Ela preferia entregá-los, não é, a Jesus, que eles morressem e fossem para Jesus, do que eles perderem a salvação, não é? E ela foi rezando. Aonde ela encontrou o consolo? Na oração. Ela deixou de ser feliz por isso? Não. Ela foi realizada, ela levou a sua cruz até o fim, não é? Ela foi pedindo a graça de Deus. Por isso, a santa das causas impossíveis, pela oração ela venceu todas as tribulações, todas as dificuldades que ela passou, não é? Então, meus irmãos e irmãs, rezemos, coloquemos a presença de Deus nesse momento, as nossas orações nessa noite. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos apresentar ao Senhor as nossas preces. A cada prece nós vamos rezar. Filhos de Deus vivo, abençoai o vosso povo. Filhos de Deus vivo, abençoai